do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira, 3 de outubro, nós meditamos o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo e espancaram-no, e foram-se embora deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Queridos irmãos, nesta segunda-feira nós meditamos este evangelho que é comumente conhecido como a parábola do bom samaritano. Esta perícope nós já meditamos em um domingo anterior e temos este vídeo aqui no meu canal do YouTube. Nós geralmente fazemos a reflexão desta parábola olhando para o sacerdote, para o levita, para o samaritano e para este que estava no caminho, vítima dos ladrões. No entanto, hoje eu gostaria de brevemente refletir com vocês sobre este mestre da lei que queria colocar Jesus em dificuldade. Este mestre da lei passa por uma transformação neste evangelho, uma transformação que é conduzida por Jesus. Ora, essa parábola do bom samaritano é contada por Jesus exatamente para tocar o coração daquele homem que chega até Jesus com más intenções, mas que sai tocado, que sai incomodado. Jesus coloca o dedo na ferida deste mestre da lei. Olhemos para este evangelho e olhemos para as 2 perguntas de Jesus Cristo. No início do evangelho e na sua conclusão existem perguntas que Jesus faz. Essas perguntas são complementares e muitas vezes nós não percebemos como elas estão ligadas entre si e como elas ditam a dinâmica deste evangelho. Em primeiro lugar, nós vemos a pergunta de Jesus, que é uma resposta à maldade do mestre da lei. Então o mestre da lei vem, quer colocar Jesus à prova, faz uma pergunta da qual ele já sabia a resposta, para a qual a resposta já lhe era conhecida. Mas mesmo assim, Jesus responde, não com uma frase assertiva, mas com uma pergunta. Jesus muitas vezes faz isso, responde uma pergunta com outra pergunta. O foco da pergunta do mestre da lei é a palavra herança. Uma herança, ela é administrada, ela é decidida. Uma herança, quem a controla é a pessoa que vai dar essa herança. A pessoa que vai oferecer herança,
de quem é esta herança, é ela que vai dizer para quem vai ficar esta herança no caso de um testamento, e não nas mãos de quem recebe. Aquele homem está bastante incomodado com isso, por isso ele pergunta para Jesus como é que ele faz para agradar a Deus e modificar a vontade de Deus para que ele receba a herança, para que ele ganhe a herança. Então, esse homem se apresenta para Jesus, tentando colocar Jesus em dificuldade, mas também ele queria se mostrar, como dizemos hoje. Queria se aparecer, queria fazer uma boa apresentação de si para Jesus para ganhar vantagem sobre Jesus, porque ele acha que as coisas se ganham na base da retórica, na base do argumento. Ele acha que as coisas são ganhas na base verbal. E ele começa a fazer um cálculo de recompensa. Aqui há um cálculo de recompensa. O que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? O que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Tudo está calculado para este homem. Jesus entra na dinâmica dele, mas tomando para si a rédea da situação, o controle da situação, e Jesus responde com uma pergunta, oferecendo ao homem uma recompensa. Então Jesus responde, faze isso e viverás. Ou seja, aqui está o que você deve ser feito e aqui está a sua herança. Mas Jesus, incluindo a recompensa nessa resposta, assim o faz para como que constranger esse homem. É uma santa ironia da qual Jesus lança a mão justamente para mostrar para ele qual é o verdadeiro caminho. Então, faze isso, isto o quê? Aquilo que o mestre da lei já respondera, e você vai viver. O mestre da lei tenta se justificar, se desculpar, ou seja, ele percebeu, ele começa a tomar consciência da verdade que emana de Jesus, que é Jesus, da verdade para a qual Jesus nos convida. E aí pergunta quem é o meu próximo, ele quer se desculpar, ele quer se colocar distante de Jesus, narra toda a parábola. No fim da parábola acontece a virada do jogo, por uma outra pergunta de Jesus. Ao perceber que aquele homem já foi tocado pela parábola, que aquele homem já está incomodado, que aquele homem já está angustiado, porque a angústia é sempre filha da falta de fé, que aquele homem já está angustiado, então Jesus faz uma segunda pergunta. A segunda pergunta de Jesus é crucial. Na tua opinião, quem é o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Quem é o próximo? E o homem também, como na primeira pergunta, ele respondeu, constrangido, aniquilado, aquele que usou de misericórdia. Não ousa falar que é um samaritano, porque os judeus odiavam os samaritanos, mas aquele que usou de misericórdia. Jesus faz ele reconhecer que o samaritano é misericordioso e que ele precisa ser como um samaritano, que ele precisa ser misericordioso. Mas agora, diante desta resposta, Jesus faz o último comentário. Vai e faz a mesma coisa. Qual é a ligação desta fala com aquela primeira fala, desta pergunta com aquela primeira pergunta? Naquela primeira pergunta, o homem estava apenas interessado na recompensa. E Jesus oferece uma recompensa. Agora, na resposta dessa segunda pergunta, o homem não mais está interessado em recompensa. O homem encontrou-se com a grande realidade, o grande tesouro, a misericórdia, a compaixão. A verdade de Jesus iluminou aquela realidade e desmascarou a hipocrisia do mestre da lei. E então Jesus diz, se antes Jesus tinha dito, faze isso e viverás, condição, recompensa, agora Jesus é certeiro, é uma ordem. Vai e faz a mesma coisa. Que coisa? Seja misericordioso. Vai e faz a mesma coisa. Repita um samaritano, imite um samaritano, o que o samaritano fez. E nós aprendemos com tudo isso. Nós aprendemos que o céu não é fruto de minhas sustentações orais, da minha inteligência, ou dos meus cálculos matemáticos, o que vou receber, o que não vou receber, às vezes da minha ardilosa mania de tudo calcular, a minha ardilosa mania de tudo querer lucro e vantagem. O céu não é fruto das teorias, o céu não é fruto das elucubrações, mas o céu é o belo fruto da prática de um coração próximo. Vai e faze a mesma coisa. Fazer, realidade, ação. Deus fez no início de todas as coisas.
nós somos chamados a fazer. Não somente a fé. A fé é importante, meditamos ontem como ela é crucial para nós vivermos. Mas uma vez com fé, a fé feita obras. Vai e faz a mesma coisa. Busquemos ser como o samaritano. No final das contas, busquemos ser como Jesus. Busquemos ter o coração como o coração de Jesus. Deus abençoe você, sua família e suas necessidades. A palavra de Deus é caminho de salvação.